Esse é o Ancapso e nós vamos falar do Alexandre de Moraes, que votou por condenar a 14 anos a mulher que pichou a estátua com o batom lá, a dona Débora Rodrigues dos Santos, que teria escrito "perdeu o mané" na estátua lá no STF, no dia lá do 8 de janeiro, condenada a 18 anos pelo Alexandre de Moraes. Ainda tem que ver o voto das outras pessoas no STF, mas esse voto é o que o Alexandre de Moraes tem feito para todo mundo mesmo. É um voto absurdo, uma coisa que não tem sentido nenhum. Eu já falei para vocês, acho um absurdo essa ideia do crime multitudinário, porque no final das contas nem todo mundo ali foi com o intuito de dar golpe de Estado. Algumas pessoas queriam golpe de Estado? Eu acho que algumas pessoas queriam golpe de Estado ali. Mas a maior parte das pessoas estava protestando contra o que julgava ser uma eleição fraudada, uma eleição ilegítima. E protestar é direito de todo mundo. Inclusive, o que ela escreveu lá é algo típico de protesto, não algo típico de golpe de Estado, né? Enfim, vamos entender esse caso aqui. É um absurdo essa pena que o Alexandre de Moraes está colocando, mas, de novo, é isso que tem sido o padrão nessas penas do STF, tá? Eu não me surpreenderia se no final ela fosse condenada também a 14 anos pelos outros ministros também. Essa notícia foi sugerida por Cupincha Libertário, Moraes pede asilo à barba do Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, Alexandre de Moraes votou por condenar a 14 anos a mulher que pichou estátua com batom. A dona Débora Rodrigues dos Santos pichou a estátua lá da Justiça com batom. Batom é uma coisa que sai imediatamente, é só jogar água, ou seja, não teve dano nenhum causado por ela. E qual foi o fundamento dele? Foi justamente aquela questão que eu já mencionei para vocês, do crime multitudinário, né? Então o ministro entendeu que deve ser condenada pelos crimes de associação criminosa, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, não sei o que lá, não sei o que lá. Aqui, ó, a invasão dos prédios públicos se deu em contexto de crime multitudinário, ou multidão delinquente, sendo dispensável, portanto, a identificação de quem tenha efetivamente causado os inúmeros danos acima exemplificados. Ou seja, o que ele quis dizer aqui é que quando você tem um crime cometido por um monte de gente ao mesmo tempo, não interessa quem fez o que exatamente. Isso é uma coisa muito perigosa, tá? Eu concordo que em alguns crimes realmente isso é uma coisa aplicável, que não tem como diferenciar o que aconteceu, mas num caso sério como esse, em que os crimes são atentado ao Estado Democrático de Direito e coisa e tal, você tem que diferenciar a pena. Você não pode presumir que estava todo mundo ali com a mesma intenção, né? Até porque essas manifestações todas têm a diversidade de intenções patentes nessas organizações. Todas essas manifestações que eu participei, desde do impeachment da Dilma lá em 2014, coisa e tal, sempre teve essa situação. Tinha gente de todo tipo. Tinha gente que queria golpe militar, tinha gente pedindo golpe militar, sempre teve uma multidão de maluco, um grupo de maluco nessas manifestações. Isso quer dizer que todo mundo quer golpe militar? Não, ao contrário, a maior parte não quer. E assim foram todas as manifestações. Você tem pessoas que queriam coisas diferentes. Alguns queriam impeachment da Dilma, outros queriam impeachment e prisão do Lula, queriam sei lá o quê. Eu queria os dois, impeachment da Dilma e do Lula também, né? Mas enfim, o problema é que nessa manifestação aqui, da mesma forma, eu não tenho dúvida nenhuma que haviam pessoas que queriam golpe de Estado. Aí o engraçado é isso, ele fala aqui, ó, que a invasão dos prédios públicos se deu em contexto de crime multitudinário ou multidão delinquente. Só que ele usa essa ideia para culpar por todos os crimes que estão sendo colocados ali, não apenas pelo dano e invasão. Porque veja, olha só, qual que foi a sentença dele, né? Foi pelo crime do 359L, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, pena de 4 anos e 6 meses. 359M, que é golpe de Estado, pena de 5 anos de reclusão. Agora, repara, isso daqui tem um problema. Porque isso daqui não foi multitudinário. Isso daqui, tinha gente lá que queria esse tipo de coisa. Eu não tenho dúvida nenhuma que haviam pessoas no meio da multidão do dia 8 de janeiro que queriam essas coisas mesmo, que achavam que quebrando tudo o exército iria intervir ou alguma coisa assim. Isso é verdade para todo mundo? Não, não é para todo mundo. Como é que você sabe que é para ela? E se você olhar aqui, ó, 163 é o artigo do dano público, né? Então ela causou dano. A pena do dano é 1 ano e 6 meses de detenção. Então você poderia dizer, a justificativa que ele deu para o crime multitudinário seria aplicável a 1 ano e 6 meses de prisão, que eu acho que é razoável. Eu acho que o pessoal tem que ser punido. O pessoal quebrou um monte de coisa lá, aquilo ali é errado.
Ah, mas o PT fez isso também. Também tinham que punir o pessoal do PT. Você não pode dizer que, porque não puniram aquele pessoal, não pode punir agora. Não, o crime é de dano público. Tem que punir quem causou dano público, tem que punir também o pessoal por coisa. Mas tem que punir pelo 1 ano e 6 meses de reclusão, que provavelmente ela já cumpriu nesse período aí que ela está sendo investigada com prisão preventiva e coisa e tal. O grande erro dessa história é justamente botar no artigo 359L e 359M como dentro do crime de multitudinário, porque não havia esse consenso entre todas as pessoas que estavam lá. Se não havia esse consenso entre todas as pessoas que estavam lá, eles têm que identificar a ação individual, quem fez alguma coisa realmente com esse intuito de cometer um golpe, né? Além disso, tem outros problemas nessa história também, né? Se você ver aqui o Código Penal, artigo 163, destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, é o chamado crime de dano. E eu concordo, você destruir coisa alheia, você tem que pagar por isso, né? E aí ele diz aqui que é detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Então ele colocou a dosimetria no meio da pena, né? 1 ano e 6 meses, o que é uma dosimetria puxada, para a moça é ré primária, nunca cometeu crime, nunca fez nada. Então, 1 ano, metade da pena, dosimetria no meio da pena, isso não se faz com iniciante, né? Com crime, com pessoa que está cometendo crime pela primeira vez. Mas, de novo, se você considerar isso daqui, esse crime aqui faz sentido ela pagar por ele. Agora, o problema todo é o 359L e o 359M, que são justamente os crimes a antiga Lei de Segurança Nacional, né? Que eu já falei para vocês que essa Lei de Segurança Nacional é um resquício da ditadura. Depois que terminou a ditadura militar brasileira, ela ficou parada, ninguém tinha coragem de condenar ninguém por isso daqui. Ficou parada exatamente o período em que o Brasil era democrático, até que o Alexandre de Moraes chegou e implantou uma nova ditadura aqui no Brasil. Voltamos a usar a Lei de Segurança Nacional, voltamos a abrir inquéritos intermináveis que são usados para punir pessoas, tudo igualzinho na era da ditadura militar brasileira. Aqui, ó, ainda tem mais um absurdo nessa história aqui, né? Se você olhar aqui o 359, aqui, ó, 359L e 359M, são os dois casos aqui. 359L, tentar com emprego de violência ou grave ameaça. Ela batom na estátua é violência? Não, não é violência, para com isso. Tentar com emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício de poderes constitucionais. Qual poder constitucional foi restrito nessa manifestação, nesse quebra-quebra? Nenhum. Não tinha ninguém no Congresso, não tinha ninguém no STF, não tinha ninguém no Planalto. Mas quebraram as coisas, eu não sei o que lá. Mas tudo isso você faz em outro lugar. Nada dos exercícios dos direitos constitucionais foi impedido com essa manifestação. E não foi usado violência ou grave ameaça, pelo menos no caso dela. O caso dela, ela escreveu na estátua ali. Outros que quebraram coisa, você pode alegar que realmente usaram violência nesse processo, né? De novo aqui, a reclusão de 4 a 8 anos, ele botou a dosimetria no meio do caminho aqui, ó, 4 anos e 6 meses. Não, aqui ele botou pertinho do limite mínimo, tá correto aqui a dosimetria. Agora, 359M, golpe de Estado, que é o seguinte, aqui, tentar depor por meio de violência ou grave ameaça governo legitimamente constituído. E, de novo, aqui tem 2 erros nessa história. Primeiro erro nessa história, cadê a violência da dona, como é que é o nome dela mesmo? Débora. Cadê a violência da dona Débora? Ela usou violência com o batom na estátua? Que história é essa? Não tem violência. Se não tem violência, ela não cai no 359M. Isso sem contar no bis in idem que você tem aqui, né? Bis in idem é quando, para cometer um crime, você precisa cometer outro. Se você precisa cometer outro, os crimes se unem e você só usa a pena mais forte dos dois. Então, nesse caso aqui, você não tem como depor um governo legitimamente constituído sem abolir o Estado Democrático de Direito, por óbvio. Né? Ou seja, a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, você precisa fazer isso para depor um presidente. Né? Então, ou seja, esses 2 artigos aqui estão em bis in idem. E são os 2 mais sérios. Nenhum dos 2 caberia no caso da dona Débora, mas mesmo dos outros casos deveria ser contado um só. Repare que esses pontos aqui são os mais sérios aqui. 4 anos e 6 meses de cadeia e 5 anos de cadeia. Aqui já deu 9 anos de cadeia. O resto, que é o dano eu acho que
tinha que pagar mesmo. Quem causou algum dano tem que pagar. É questionável no caso da Débora, tá? É questionável porque o batom, você passa uma água ali e acaba com isso, né? Eles colocam aqui ainda a deterioração do patrimônio tombado por conta de ser o patrimônio tombado lá em Brasília e também associação criminosa 1 ano e 6 meses, né? Tudo isso aqui tá puxado pra caramba a dosimetria aqui, tá? Esse aqui do 359M também, 5 anos de reclusão, tá puxado a dosimetria para quem é réu primário, né? Enfim, um absurdo essa decisão do Alexandre de Moraes, mas ele está apenas replicando, no caso dessa mulher, o que ele já fez para outras pessoas que também não mereciam uma pena tão alta nesse caso. É o que eu falo para vocês, um absurdo completo esse tipo de situação que a gente está vivendo, uma ditadura clara e aberta, um julgamento show que jamais deveria acontecer num Estado democrático de direito, é o que o Alexandre de Moraes está fazendo aqui no Brasil. Eu tenho certeza que a história vai responsabilizar ele por isso.